Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo para a nossa reflexão deste terceiro domingo do tempo da Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Primeira leitura deste domingo pascal é o discurso de Pedro diante do povo, que narra em Atos 3, aquele que vocês mataram, o autor da vida, Deus o ressuscitou para nós, e por isso Pedro convida todo o povo a arrepender-se e a acreditar no Evangelho. Depois da segunda leitura da carta de São João, da primeira carta de São João, capítulo 2, dizendo que nós temos em Jesus Cristo um defensor que nos expia dos nossos pecados e que estamos com Ele se guardamos a sua palavra, se entramos nesta palavra e assim aguardamos. Depois o Evangelho é a continuação dos discípulos de Emaús, Lucas 24, de 35 a 48, quando Jesus encontra com os discípulos todos, quando os discípulos de Emaús contam o que tinha acontecido. E o Senhor começa a dialogar com eles. Aqui tem algo importante a ser dito nesse dia, A ressurreição de Cristo, meus irmãos, ela exige de nós um grande testemunho. Mas vejam, esse testemunho que Pedro dá, que João nos convida a dar, que os discípulos de Emaús dão aos outros discípulos, é um testemunho não de uma doutrina. A ressurreição de Cristo não é a aprendizagem de uma doutrina, mas é uma experiência. E é uma experiência com uma pessoa. Jesus Cristo ressuscitado não é uma verdade no sentido de uma notícia, mas é uma verdade no sentido de uma presença. Cristo ressuscitado está presente nas nossas vidas. Por isso que Pedro, com parresia, com autoridade, diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Por isso é possível agora arrepender-se e dele, do ressuscitado, recebermos o perdão dos nossos pecados. Ou seja, o pecado não impera mais sobre nós graças ao poder da ressurreição de Cristo. E é claro, por consequência, os outros inimigos da nossa alma, a morte e o demônio. Então, pecado, morte e demônio, o mal, não podem mais reinar sobre nós, porque Cristo ressuscitado nos dá a força do seu testemunho. É justamente por isso que nós guardamos a este testemunho, como São João nos diz a segunda leitura. A guarda dos seus mandamentos se dá por um conhecimento de Deus. Conhecer na tradição bíblica, como eu já falei aqui, não significa a leitura de um livro, mas a experiência com a pessoa, mas não só a experiência com a pessoa. Conhecer no sentido bíblico muitas vezes denota aquela relação de intimidade tão profunda que no caso de um casal eclodirá na relação sexual. Ou seja, nós somos chamados a conhecer a Deus numa experiência de profundidade. Cristo, pelo seu lado aberto, que ele mostra aos discípulos pelas suas mãos e o seu lado, que ele mostra aos discípulos, mandando tocai em mim, vejam as minhas mãos e os meus pés, olhem, sou eu mesmo. Entrem na experiência de quem eu sou em intimidade. É isso que nos faz guardar a palavra e permanecer com Jesus. Por isso, no Evangelho, o próprio Senhor nos convida ao testemunho, Ou seja, a um testemunho que é capaz de comprometer a nossa vida. A palavra testemunho significa martiria, Se diz, aliás, martiria em grego, para dizer, é um compromisso da nossa vida inteira em experimentar a Cristo e não guardar isso para nós, Testemunhar significa dizer de algo que eu experimentei, que eu vi, que nesse caso que eu toquei, para outros. E para quem? A todas as nações. A todas as nações.
dizendo ao ser humano e anunciando a cada homem a conversão e o perdão dos pecados, ou seja, a vitória sobre o mal. Porque quem vence o pecado em Cristo, vence também a morte e vence também ao demônio. Então a igreja agora é portadora, né? Recebe esta graça da ressurreição, mas pode também anunciá-la. Por isso há muito mais alegria em dar do que em receber. Há muito mais alegria em evangelizar, até mesmo do que ser evangelizado. Por quê? Quando nós evangelizamos alguém, e aqui tem algo importante, e vemos que esse testemunho de Jesus Cristo ressuscitado alcança o coração do outro e confirma a vitória de Cristo na vida do outro, eu que evangelizei, paro e digo, meu Deus, então o que aconteceu comigo é verdade, porque vejo o que aconteceu com o outro. Eu testemunho para o outro a verdade, mas a verdade da ressurreição de Cristo que acontece na vida do outro também me confirma na fé. Por isso, meus irmãos, avante no conhecimento de Cristo, na experiência de Cristo ressuscitado e no anúncio do poder da ressurreição da qual nós somos testemunhas. Jesus ressuscitou e disso somos testemunhas. Aleluia.